Casa que curte o canal Partiu Por Aí, esse é o Partiu News. Segundo episódio, segunda edição. O que a gente traz hoje? Parece que a moda pegou, hein? Tem mais multas vindo por aí para viajantes. Temos o novo aeroporto chegando no Brasil, aeroporto que aparentemente vai trazer algumas novidades bacanas aí para uma região sensacional. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar do ranking de passaporte, vamos falar de aumento no custo de tirar visto para os Estados Unidos e também aquele visto eletrônico novo para a Europa. Não perca, logo depois da nossa vinheta. Vamos lá! Pessoal, estamos de volta. Esse é o Partiu News. Eu sou Tony Rodrigues e a musiquinha já está rolando. Estamos em festa, Vascão meteu 6-0 hoje, estou feliz pra caramba, gastamos muito gol. Estamos até emprestando. Você quer gol emprestado? O Vasco tem para emprestar. Mas, vamos lá, vamos falar das novidades da semana. Algumas não são tão novas assim, mas eu acredito que valem a pena serem citadas, né? Que vale a pena a gente conversar sobre elas. A primeira delas, vamos lá, vamos falar sobre... Pessoal, eu comentei no Partiu News da semana passada que a Ryanair estava aplicando multa em passageiros que não se comportavam. Lembra disso? Espero que você tenha assistido, hein? E aí, pessoal, parece que a moda pegou. Agora não mais partindo de uma empresa aérea, mas sim de um governo. O governo da Turquia, está agora prometendo que vai multar apressadinhos que se levantam antes do avião parar especificamente, né? Aquele pessoal que o avião mal tocou o solo, tá lá aquela galera que já se levanta, já quer abrir o compartimento das malas para poder pegar malas, já quer ficar em pé para sair e tal, e o aviso de apertar os cintos ainda tá ligado. As empresas aéreas turcas já estão aplicando uma multa que chega aí a mais ou menos 70 e poucos dólares. É uma mordida considerável. Inclusive, quem tem voo para o Brasil, que é a Turkish Airlines, eles já estão avisando sobre essa multa. Eles já vêm falando sobre isso. A Turkish já está avisando aos seus passageiros que não se apressem, porque a relativa à ANAC, né, a Agência Brasileira de Aviação Civil, né, que controla a aviação civil, a sua irmã lá da Turquia, que é a Direção Geral de Aviação Civil, né, eles estão colocando essa multa de aparentemente de cerca de R$380, 70 e poucos dólares. E como eu falei, vai ser uma mordida considerável. Se você se levantar e esquecer, estiver apressado, um abraço, vai pagar com uma pancadinha no seu bolso. Não é mole não, hein? Mas pancadas e mais pancadas, a gente vai falar de mais uma. Vamos falar de visto. Isso é bem ruim, pessoal. Bem ruim. O que aconteceu? Isso aqui ainda não está implementado, está em vias de, tá? Mas só para você ficar sabendo, as entrevistas, tá? O processo de tirar vistos para os Estados Unidos, e quando a gente fala tirar, isso se engloba também renovar, ele está sofrendo uma série de modificações. A primeira delas, não está no título dessa matéria, mas está aqui embaixo, é a nova taxa para emissão de vistos. A taxa atual, ela custa 185 doletas, 185 dólares. É caro. 185 dólares para você conseguir entrar nos Estados Unidos, isso sem comprar passagem, estadia, nada. Quer o visto? 185 dólares. Só que isso, pessoal, já tem data para piorar. Porque agora, além desses 185, você vai precisar pagar uma taxa extra que eles estão chamando de Visa Integrity Fee.
e vai custar a bagatela de $250. Não falei reais, eu falei dólares. Esse valor só paga quem passa por todo o processo e é aprovado. Então, se você não passar, você morre só em 185 doletas, o que já é muita grana para você morrer e não passar, né? Mas se você passar, ao todo, você vai estar pagando $435. Isso, pessoal, é quase o preço da passagem para ir para os Estados Unidos. Surreal, hein? Tá bem caro esse negócio. E não é só isso. O valor, além de ter aumentado, né? Aumentou considerável. Olha, esse valor está aproximadamente $2.500. R$2.500, tá, pessoal? Você começa, quer viajar para os Estados Unidos, não tem seu visto ainda, o teu visto expirou, você já começa com R$2.500 no débito ali, né? E aí, parece que depois de fevereiro para cá, o governo americano tinha dado uma molezinha para quem ia fazer as entrevistas. Ele colocou diversos perfis e falou, olha, quem está com esse caso, eu estou dispensando, para agilizar, eu estou dispensando de vir para cá, para o meu consulado, fazer a entrevista presencial. Só que acabou a paz, acabou a moleza. Agora, se você quiser, além daquela bagatela de $435 no total, você também vai ter que aparecer e dar o ar da graça lá no consulado. Não vai ter mais, assim, praticamente para todos os perfis isso foi cancelado. Essa regra nova que vinha aí desde fevereiro sendo aplicada. Isso que eu estou falando para vocês, de acordo aqui com a nossa matéria, vai para o ar dia 2 de setembro desse ano, 2025. Então, a partir do dia 2 de setembro, se você quer renovar ou aplicar para um visto, você vai sim ter que ir presencialmente lá no consulado e fazer a entrevista. A justificativa para isso é a necessidade de aumento de segurança nos seus processos. Para melhorar essas questões aí, várias ameaças que eles identificam e tal, então eles querem fazer um arroxo na maneira como vinham conduzindo a questão da obtenção do visto. Pois é, pessoal, isso é duplamente ruim, né, para brasileiros. Primeiro porque brasileiro viaja muito para os Estados Unidos. Já tinha que pagar um visto caro, agora vai pagar um visto estratosfericamente caro. E não somente isso, por exemplo, muito provavelmente eles vinham aliviando para não ter necessidade dessa entrevista se você já teve visto. Agora provavelmente você vai ter que ir lá. Então ficou mais chato e mais caro. É o que tem para hoje. Quer lá visitar o Mickey na terra do Tio Sam, vai ter que passar por essas coisas. Não tem jeito. Agora, apesar disso, uma notícia razoavelmente boa. O Brasil, ele deu uma melhorada no ranking dos passaportes. Que ranking é esse? É um ranking que existe, que ele é inversamente proporcional ao número de países que bloqueiam aquele passaporte e passam a pedir visto. Então, quanto menos países pedirem vistos de um passaporte, mais alto ele fica na posição do ranking. Então, nós temos aí um ranking liderado pelo passaporte de Singapura, logo em seguida Japão e Coreia do Sul. Singapura ele está liberado, ou seja, o cidadão de Singapura, que eu não faço a menor ideia de que nome tem, ele pode visitar sem visto 193 países. Em seguida vem os japoneses e os coreanos, a Coreia do Sul, obviamente, com 190 países. A partir daí tem vários outros, muitos países da Europa e tal, e o Brasil, ele segue com 170 países na 16ª colocação, junto com a Argentina e San Marino. Mas nós estamos melhorando, né? Essa questão de aceitação tem muito a ver com a política externa do país, como é que o país tem se colocado, inclusive até internamente, está se desenvolvendo na parte da economia e tal. A necessidade de visto, ela vem muitas vezes de evitar que você tenha viajantes
migrando para o país de forma não autorizada, né, ilegal, e também tem a ver, obviamente, com a necessidade de vocês ter essa questão de segurança, saber quem está entrando, etc. e tal. Alguns países pedem visto, outros não pedem, outros liberam para uns, liberam para outros, e esse ranking ele acaba marcando que o Brasil ele está junto com a Argentina, está junto com San Marino, e nós estamos atrás, né, de praticamente quase todos da Europa, atrás dos Estados Unidos, atrás do Canadá, atrás da Islândia, né? Reino Unido, República Tcheca, Hungria, Malta, Polônia, Portugal. Portugal está em quarto lugar, junto com Áustria, Bélgica, Luxemburgo. Pessoal, o nosso passaporte ele não está tão ruim, não. 16º não está tão ruim, não. 170 países sem visto. Tá razoável. O problema, pessoal, é que a própria região da União Europeia está criando, a exemplo do que o Reino Unido fez recentemente, e eu já tive que fazer não chega a ser um visto, ele é um formulário eletrônico que você preenche, ele se cadastra nos sistemas lá, nos sistemas ingleses, e ele fica atrelado ao seu passaporte, e ele vale por 2 anos. Então você tem, quando você dá entrada na Inglaterra, ele está dando entrada como turista, tem lá não sei quanto tempo que você pode ficar no máximo, esse documento ele te registra e é uma maneira de rastrear o visitante mais eficiente. A Europa está fazendo a mesmíssima coisa, ela criou o que eles chamaram de ETIAS. E esse ETIAS, ele é o European Travel Information and Authorization System. É o ETIAS. Ele nem entrou em vigor, ele está programado para entrar em vigor no último trimestre do ano que vem, 2026. Ele nem nasceu e ele já recebeu um aumento substancial. Ele tinha, inicialmente, foi veiculado que ele ia custar cerca de 7 euros. Ele agora já passou de 7 para 20. O bebê nem nasceu e já está gastando, pessoal, já está gastando. Ele saiu, então, de 7 euros para 20 euros. E a validade dele, 180 dias. Isso para viagens até 90 dias. Então não é qualquer viagem. Você vai ter uma viagem maior, certamente que você vai ter que ver em que regra que você se enquadra. Mas se a tua viagem for uma viagem de turismo e tal, ali 1 mês, no máximo, 2 ali, você vai ter que preencher esse cara. Se você voltar dentro de 180 dias, não precisa pagar de novo, já está preenchido, tudo bem. Passou de 180 dias, o ETIAS que você preencheu não vale mais. Vai ter que fazer outro e vai ter que pagar de novo, pessoal. A vida não é fácil, né? Cada vez mais a gente tem esse tipo de situação e esse documento ele vai ser exigido sempre que você entrar na Europa vindo de um país de fora do Tratado de Schengen, que é aquele tratado que tem um monte de países lá da Europa e tal, não tem todos, e vai além do que é a União Europeia, né? Então, você vem de fora, brasileiro, está chegando na Europa, vai ter que ter esse documento aí. Esse documento, isso é, na verdade, um formulário eletrônico, você vai ter que preencher, submeter e tal. Isso vai para um sistema, é um sistema que toda a Europa tem que implementar, isso é mandatório, chama-se EES, Sistema de Gestão de Fronteiras de Entrada e Saída. Mas o nome não bate, né, a sigla, eu não sei porque eles estão chamando de EES. Mas esse cara, ele se une ao ETIAS, né? Ele se une e são usados em conjunto para fazer o tracking, para saber exatamente quem entrou, onde vai ficar e coisas do tipo. A fronteira europeia era um pouco, vou chamar de bagunçada, mas ela realmente era muito aberta, né? Você chega na Europa, você bate aquele carimbo está completamente defasado, não dá para você rastrear direito
com aquele documento, só o carimbinho e tal. Esse documento ele realmente é mais ágil para esse tipo de coisa. O problema é que todas essas inovações, elas requerem infraestrutura para dar suporte. E quem paga? Quem usa? Somos nós que viajamos. Então agora, viajar para o Reino Unido, você a cada 2 anos tem que pagar, ele custou 17, 18 libras. Esse aqui vai a cada 180 dias, ou seja, bem menos tempo de validade, ele vai custar 20 euros, bem mais caro, né? Bem mais caro, mas mais ou menos a mesma coisa. Por fim, pessoal, para a gente terminar a edição de hoje, a segunda edição do Partiu News, para manter você viajante informado, a gente tem uma notícia, eu acho boa, mas tem muita gente que não acha. É a entrega, a promessa de entrega do aeroporto do Jalapão até o final do ano. Eu acho uma notícia boa. Eu já estive no Jalapão e se você não teve, você está perdendo. É um dos lugares mais legais do Brasil para você visitar. O Jalapão, ele conta com muita coisa de natureza. Você tem uma coisa única lá, que são os fervedouros. São pequenos lagos, pequenos mesmo, muito pequenos às vezes do tamanho de uma sala, né? E a água, pessoal, ela é pura, é extremamente clara, porque você tem um fluxo constante de baixo para cima, aquilo é como se fosse uma nascente, e a água ela passa pela areia que está embaixo e ela é filtrada, então ela é extremamente limpa e clara, muito transparente. E tem um outro detalhe, por conta dessa estrutura e dela meio que se misturar aos pouquinhos com os sais minerais de lá, você não afunda nas águas do fervedouro. E você não afunda não é porque a pressão te joga para cima, não é porque tem sempre uma pressão de baixo para cima, né? Ali e tal, que é o conceito do fervedouro. Mas não é por isso. Você não afunda por motivo semelhante a da gente não afundar no Mar Morto ou naquelas lagoas salgadas lá do deserto do Atacama. Porque quando você tem os sais minerais se misturando ali na água, eles alteram a densidade dela e as características dela, de forma que a gente passa a boiar naquelas águas. E assim acontece no fervedouro. Mas, Tony, Jalapão tem só fervedouro? Não. Tem trilha, tem cachoeira, tem muita coisa legal. Tem um lugar lá, inclusive, que lembra dunas, tem umas dunas que lembra Lençóis Maranhenses também. É sensacional, achei a visita fantástica. Só que o que acontece, pessoal? O acesso é por Palmas. Você vai até Palmas, de lá você pega um carro, normalmente um carro 4x4, num tour. E ali, para você fazer a visita, eu não me lembro agora quanto tempo levava, mas umas 4 horas de viagem. É bastante chão dirigindo até você chegar lá. E agora nós teremos a opção de voos para lá, né? Na cidade, chamada São Félix do Tocantins, lá direto lá na região do Jalapão. Agora, ele não tem uma estrutura enorme, né? É um aeroparque, é um aeródromo, né? E ele tem a capacidade para aviões menores, não é aviões gigantescos, não. Só que depende de adesão das empresas aéreas. E um comentário aqui notou bem, as 2 empresas aéreas nossas que fazem voos regionais, que é a Voo e Pass, antiga Passaredo, e a Azul, as 2 estão com dificuldades financeiras. Uma está entrando em recuperação judicial e a outra está ali já em recuperação e está ali brigando para se manter de pé. Essas 2 empresas precisariam se interessar para que o avião não vire um avião só de voo fretado, só de voo particular e voo de operação de táxi aéreo. Porque senão esse aeroporto vai ficar reduzido a isso, a gente não vai contar com a possibilidade de ir voando para lá, né? Agora, cabe notar, pessoal, que
quando eu estava lá, eu fui no Jalapão em 2019, se eu não me engano, 2019. Quando eu estive lá, era de senso comum a opinião dos guias que porque nós reclamamos muito, né? Estávamos reclamando da qualidade da terra, da estrada, que um lugar que recebia tantos turistas podia ter uma atenção maior do governo e eles passarem ali uma estrada asfaltada, pavimentada, tudo direitinho. E tinha no meio da conversa um casal que era de engenheiros e estavam acostumados a obras desse tipo. Talvez eles trabalhassem para algum governo estadual, alguma coisa assim, mas deu para perceber que eles eram engenheiros civis e estavam acostumados. E eles começaram a fazer uns cálculos de cabeça e não era caro. A conclusão deles é que não era caro pavimentar e levar uma estrada melhor ali. O guia estava perto, estava escutando a conversa e ele falou o seguinte: não é interesse, não há de quem está lá, não há interesse, porque quanto mais você facilitar a entrada no Jalapão, mais gente vai ter e você corre o risco de haver um problema muito grande afetando a estrutura da natureza ali. E isso vai fazer com que eles percam a galinha de ovos de ouro, né? Galinha dos ovos de ouro deles. Semelhante a isso já aconteceu, na verdade a gente escuta isso todo ano, né? Sobre Machu Picchu. Machu Picchu, segundo eu soube, é a segunda maior indústria do Peru. Peru, ele ganha mais dinheiro, eu não me lembro agora qual era a primeira, mas a segunda era com turismo e especificamente com turismo de Cusco e Machu Picchu. E Machu Picchu, com aquele fluxo enorme de visitantes, ele recebe quase todo ano uma ameaça de que ele precisa ser fechado para que se dê tempo do lugar conseguir se recuperar. Porque é muita gente pisando nas plantas, muita gente pisando no próprio solo, isso vai causando erosão, você começa a perceber que ao redor das árvores as raízes começam a ficar à mostra, isso é sinal de erosão. E esse tipo de coisa, ao mesmo tempo em que você quer que o lugar fique famoso para que ele seja visitado e você que trabalha com turismo possa ganhar o seu ganha-pão ali e tal, ao mesmo tempo, se vier gente demais, o que você vai ter? Você vai ter um turismo que não vai ser bacana, não vai ser algo que consiga se sustentar no decorrer dos anos. Você vai ter para hoje, mas não vai ter para amanhã no seu trabalho de turismo. Por isso que o guia falou exatamente isso. Olha, nós aqui somos contra, preferimos que seja assim, porque desse jeito, somente as empresas com melhor capital e com mais condições, que são as mais sérias, disse ele, só essas empresas conseguem colocar carros nas ruas com capacidade de chegar até aqui. Se você não tiver isso, a gente vai ter inundado por pequenas empresas vindo para o Jalapão com carros pequenos, carros 1000, enchendo ele de gente, e isso vai ter um impacto absurdo na natureza e no lugar, no ecossistema do Jalapão. Isso foi o que eles disseram. E muito provavelmente a entrega do aeroporto também tem a ver com isso. Ainda assim, não temos certeza se ele vai ser realmente usado, vai caber aí às empresas aéreas. Eu não sei se eu falei, volto a dizer, Palmas. Palmas é uma cidade que a gente bate palmas. Muito bacana, muito bacana. O trocadilho não ficou bom, eu sei. Tudo bem. Não sou comediante, nem sou de stand-up, então tá perdoado. Palmas é uma cidade que eu achei fantástica. Uma cidade do interior, mas é uma capital, então tem toda uma estrutura. Palmas é uma cidade planejada, ruas mega largas, não vi engarrafamento, tinha shopping, tinha entretenimento bacana e tem praia de rio. Eu achei muito bacana. Então fica aqui a minha dica para você. Quer viajar dentro do Brasil? Viaje para Palmas e visita Palmas, fica uns dois diazinhos lá e tal, e ruma para o Jalapão. É imperdível, pessoal. Depois disso, eu aproveito e
Agradeço a sua vinda, o tempo que você esteve aqui com a gente. Esse é o programa, né? O segundo programa, a edição número 2 do Partiu News. Espero que você tenha uma semana bacana. Se você ainda não é inscrito, não está inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Dê o seu like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba. Faça um comentário, comente sobre os passaportes, sobre, né, quer falar mal? Fala mal também. Fala aí das entrevistas que agora vai ter que ter. Fala aí dessa empresa, da empresa não, dessa ordem aí do que é a ANAC lá da Turquia, que está querendo multar a galera apressadinho. O que você acha disso? É bom para o viajante? Eu acho que é. Mas me fala você, né? Essa questão da União Europeia e dos 20 euros que a gente vai ter que pagar. Comente, divulgue para os seus amigos, fale do canal Partiu Por Aí. Em breve a gente vai ter outros programas, não apenas programas de novidade, programas como esses, né? Quero voltar também a falar do roteiro, né? Quando a gente volta de viagem, comentar do que funcionou, do que não funcionou. Em breve esse programa vai pro ar, tá bom? Boa semana para vocês, fiquem com Deus, até lá. Partiu!